Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler o verso 18. Efésios capítulo 1, verso 18. É a primeira leitura, vamos ter duas. Efésios capítulo 1, verso 18. Achou, diga amém. Não achou, diga misericórdia. Aí eu vou esperar então. Efésios depois de Gênesis, viu? Não é? É depois de Gênesis, né? Só para ficar mais fácil, né? Então você começa em Gênesis, você vai indo, você chega em Efésios, né? Efésios capítulo 1, verso 18. Assim diz a palavra: tendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Amém, irmão? Segunda leitura. Agora você vai em Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler só o verso 14. É só mais um verso. Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Hebreus 12, verso 14. Achou? Diga amém. Amém. Então, com misericórdia, espere, irmão. Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir para você fixar na tua mente esse verso 14, que para mim é leitura de cabeceira. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, esta é a palavra da salvação de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem. Iluminados os olhos do vosso coração. Que coisa, né? Algumas versões dizem assim: iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso coração. Nós estamos numa batalha espiritual. Essa batalha não é de ser humano contra Satanás. Essa batalha, ela é entre Cristo e Satanás. E nós estamos aqui, neste mundo onde Satanás fez guerra no céu, foi expulso do céu, desceu à terra, tentou outros mundos não caídos. O pecado, ele entrou por um homem e passou a todos os seres humanos. O ser humano deu errado. A Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. E o ser humano desobedeceu a Deus, quebrou os mandamentos de Deus. Então nós vivemos essa batalha, estamos nesse grande conflito. E eu tenho tanta raiva de Satanás, porque Satanás, ele bate justamente onde nós sentimos. É igual, eu tive um socorro aqui de um irmão,
minha unha, ela rachou, entrou um pouquinho aqui, ó, para dentro, a rachadura da unha. Pensa em dor insuportável. Acordei várias vezes à noite porque a unha batia no cobertor e puxava um pouquinho. Aqui foi batendo em vários lugares, eu senti dor que eu fui procurar ajuda. Consegui um band-aid. E o band-aid agora protegeu. Que todo lugar que eu batia, que eu encostava, era naquele lugar. É na unha rachada e ela está para dentro, um tantinho assim. Satanás, ele é mais ou menos assim. Todo lugar que ele bate é onde a gente sente a dor, mais ou menos como essa unha aqui. Ou quando você machuca a canela, você bate, parece que só tem a canela para encostar em alguma coisa. Se é família, né? Bate nos filhos. Quando você está firme na fé, ele vai bater onde você sente. A Bíblia está chamando a sua e a minha atenção para que o nosso coração seja iluminado, para saber o que? Que Cristo veio a esse mundo e nos salvou da condenação do pecado. Se juntar todos os cristãos da face da terra, não podem vencer Satanás. Não podem. Deus não destituiu ele de poder. Ele judia, machuca. O mais terrível de tudo o que aconteceu foi na entrada do pecado, a morte. É o pior. Eu não consigo ter a cura, a morte do meu pai. Meu pai morreu com uma certa idade. E eu de vez em quando me pego chorando, lembrando do meu pai. Não tem cura. Somente na vida de Cristo. Os nossos olhos precisam ser iluminados para quê? Para entendermos que é impossível sermos felizes nessa terra. Impossível. Não deixe o inimigo derrotado pelo Senhor da nossa vida, o Deus que nós entregamos o nosso coração para Ele, tirar de nós essa herança que nós temos. Nós vamos habitar numa pátria celestial, nós vamos ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas por que eu escolhi Hebreus capítulo 12, verso 14? Começa dizendo assim: tenha paz com todos. Isso não é fácil, ter paz com todos. Eu tenho dificuldade de ter paz comigo mesmo. Eu tenho dificuldade de ter paz com motociclista, motoqueiro na rua. Tem algum motoqueiro aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão, irmão, para a gente saudar você. Levanta a mão. A irmã levantou a mão. Tem mais alguma aqui? Não. Outra irmã ali. Eu quero pedir perdão para vocês duas, que eu pedi para Deus matar vocês. Eu fiz uma oração: Senhor, pode matar todos os motoqueiros da terra, mata tudo. Então me perdoe, porque eu sou pecador. Eu não podia ter feito essa oração. Mas qual é a minha dificuldade? É buzina. Eu não suporto buzina de motociclista. Não suporto. Quando eu escuto, eu já começo a orar. Às vezes eu paro o carro, ligo o alerta, eu começo a entrar em oração para não fazer um strike e derrubar aquele trem. Eu estava ali na Castelo Branco, naquele pedágio de Jandira, 3 quilômetros parado. Ninguém andava. Já tinha 2 horas. Está vindo um motociclista assim, ó, entre um carro e o outro, buzinando. Eu desci do carro e eu fiz para ele assim. Ele está vindo aqui bem devagar. Eu falei: mas peraí, por que você está buzinando? Você está buzinando por quê? Ele então parou, porque já está quase parado a moto, tirou o capacete. A minha pergunta é: por que você está buzinando? Não passa ninguém. Ele olhou para mim e falou: não sei. Eu cheguei a uma conclusão: buzina para motoqueiro é cocaína para ele. É vício, ele está viciado. Ele, para ficar bem, tem que ficar buzinando. É um negócio impressionante. Então eu tenho dificuldade de ter paz. Gente que reclama, gente enjoada. Eu tenho. Você, qual é a sua dificuldade para ter paz? É com quê? Com quê? Pensa aí. A Bíblia está dizendo, é imperativo de Deus aqui, é ordem, ó. Tenha paz com todos. Porque alguém vai ter dificuldade de ter paz com você e comigo também. Outro dia um irmão foi lá no restaurante: irmão Marco,
o senhor fala muito alto. Então, não vai assistir eu pregar, porque eu não vou mudar isso aí não. O senhor tem dificuldade em ouvir, não gosta, não sei se o senhor pode mais baixinho, né? Tem gente que gosta daquele som, bichinho, eu não gosto. Tem gente que tem lá o quarteto que vocês cantam forte, é assim, né? E eu tenho culpa nisso aí, porque eu não gosto de som de quarteto no bichinho. Não gosto. Você vai cantar que Jesus é o alfa e ômega morrendo, rapaz? Morre pra lá, trem ruim. Eu tenho muita dificuldade de ter paz com muita coisa que eu vejo. A pessoa às vezes vem reclamar comigo, eu já... Eu sei que tem que mudar. Não posso. Tem muita coisa que eu já venci na minha vida, ó. Eu não vou fumar cigarro mais. Nunca mais. Graças a Deus, Deus me libertou do cigarro. Agora, gente enjoada, gente que reclama. Outro dia foi um velhinho no restaurante, 93 anos. Ô irmão Marco, ancião de igreja há mais de 60. Ô irmão Marco, mas a igreja está mal, né irmão Marco? Está mal, não está? Eu falei, senhor, fecha o olho agora aí. Fecha o olho. Ele fechou. Mandei a mão na cabeça dele, eu falei, sai Satanás desse corpo, em nome de Jesus Cristo. Ele abriu o olho e falou, irmão Marcos, o senhor acha que eu estou endemoniado? Eu falei, certeza, absoluta. O senhor está olhando para a igreja de Deus na terra com os olhos do diabo, só está vendo defeito. Se o senhor fala mal da igreja, eu não tenho dúvida, está sob possessão. Vou repetir, gente que fala mal da igreja está sob possessão maligna. Porque está olhando para a igreja com o olhar de Satanás. As possessões de hoje, dificilmente, elas são derrubando banco, pulando, é nada, é consciente. É gente que ela consegue tirar a força da pregação do evangelho, que ela começa só a falar do que não presta. São os datenas espirituais que só falam do que não presta. Eu não gosto desses programas que só falam do que é ruim. Tem gente que só sabe falar do que não presta. Outra irmã foi lá, irmão Marcos, se eu contar a minha vida para o senhor dar uma novela e dá para escrever um livro. Eu falei, sai de perto de mim com a porcaria desse livro aí. Eu não quero ouvir essas porcariadas aí. Por que a senhora não vai dar estudo bíblico? Experimente distribuir folheto na rua que a senhora mora. Vai lá ver se os vizinhos precisam de ajuda. Fala de Jesus para eles. Quando nós invertermos, nosso coração precisa ser iluminado com a palavra de Deus. Iluminado. Você acha que a principal igreja está no passado, foi dos apóstolos? Não foi. A igreja mais poderosa da terra está ainda no futuro. Está escrito que a igreja, Jesus Cristo falou, vocês lá no futuro vão fazer muitos sinais maiores do que eu fiz. A igreja poderosa antes da vida de Cristo, jovem, cheio do Espírito Santo. Quando eu estava vendo os meninos do Caleb lá, no Paraguai, não sei quantos viram, saíram lá do Paraná, os meninos do Caleb, os do Paraguai, se juntaram e pegaram uma igreja que estava lá fechada, porque durante a pandemia foi fechando, só ficou uma irmã jejuando e orando para mim, socorro. Os meninos do Caleb foram lá e levantaram a igreja, fizeram programa a semana toda, agora já tem um grupo mais de 30 lá frequentando a igreja. Amém, Senhor. Por que eu vou ficar olhando para o que não presta? Por que eu vou ficar falando mal? Porque os pastores da igreja, vamos orar pelos pastores. Você não percebe que nós estamos numa guerra, que Satanás está batendo o tempo todo? Satanás está tirando o filho dos nossos pastores, como tira muitos dos nossos filhos da igreja. O ano passado, na minha associação, 4 pastores não suportaram entregar a credencial porque não aguentam mais. E eu falei para um que é meu amigo, você tem 21 anos de ministério, o que está acontecendo? Ele falou, Marcos, não aguento mais. Eu fiquei pastor para salvar gente. É só problema, só problema, só problema. Se eu continuar, minha cabeça vai explodir. É gente que fala mal de pastor, gente que fala da igreja, gente que fala que a igreja batiza de qualquer jeito. Isso é conversa do diabo. E nós vamos parar de evangelizar? Eu não sou pastor da igreja. Eu não sou pastor da igreja, mas eu entendo que batismo nas águas não é para quem está preparado. Eu não estou preparado, eu estou me preparando. Batismo não é ponto de chegada, batismo é ponto de partida.
E sabe o que eu tenho visto? Nas comissões da igreja, muitas pessoas dizerem assim, ó, mas fulano de tal não está preparado. Eu sou contra o batismo. Normalmente quem é contra o batismo não sabe o que é dar um estudo bíblico e preparar, estudar uma pessoa para ser batizada. Não sabe. Que batalha nós estamos? Mas de que lado nós estamos? Nosso coração precisa ser iluminado. Porque Pedro pregou, 3.000 pessoas se batizaram. E quer que eu diga para você? Muitas daquelas pessoas ouviram pela primeira vez o Evangelho e se converteram. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E é ensinando a guardar todas as coisas, ó. Crer, primeiro passo. Batismo e ensinando. Nós ensinamos com responsabilidade, não tem nada errado no processo. Mas quando o pecador diz assim, eu quero me batizar, nós temos que correr para isso. Nós temos que nos alegrar por isso. Não tem um texto na Bíblia ou no Espírito de Profecia que Deus vai cobrar de alguém que uma pessoa decidiu se batizar. Por que eu estou falando disso aqui? Porque a Bíblia diz, nós lemos aí em Hebreus capítulo 12, 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. São 3 fases que acontecem na vida do pecador. A primeira fase, justificação. Ninguém é batizado porque está pronto, porque agora eu estou fazendo tudo certo, eu posso me batizar. Não! A pessoa, quando ela é batizada, ela aceita a justiça de Cristo imputada sobre ela. Não tem a ver com 100%, agora está tudo certo, batiza. Porque se deixar para nós, se deixar para mim escolher quem é que vai ser batizado para ir para o céu, por exemplo, motoqueiro não vai para o céu, no meu grupo não está. Gente que reclama não está no meu grupo. Gente que fala mal não está no meu grupo. Gente que gosta de música pequenininha não está no meu grupo. Mas está no grupo de Cristo. Ele salvou todo mundo. Ele salvou a todos. Santificação é a segunda fase. Segunda fase. Aonde começa a santificação? Batismo. Começa aqui, ó. Leva a vida toda do pecador. Glorificação. Tem muita gente querendo que a glorificação aconteça agora. Glorificação é quando Cristo voltar. Eu não poderia pregar aqui, ó, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. Na minha juventude, esse quarteto que hoje existe era um conjunto masculino. Eu me cansei da igreja, eu falei, eu vou viver o mundo. Eu não quero mais igreja. Eu vi aquela propaganda da Marlboro, os cowboys fumando cigarro, chapéu, aquela imagem dos cowboys. Não, eu quero fumar. Eu quero fumar. E um dia eu cheguei na Penha e falei para o cara da padaria, com pouco dinheiro, qual que é o cigarro mais barato, hein? Solto. Ele falou, é Belmonte sem filtro. Eu falei, me dá um desse aí. Eu fumei aquele cigarro que era arrebenta peito, o pessoal chamava. Eu vomitei. Falei, como é que alguém pode gostar de um trem desse? Mineiro, irmão, até cigarro vira trem, viu? É idioma mineiro. Aí eu falei com um amigo meu, como é que vocês gostam de cigarro, rapaz? Vomitei. Ele falou, que cigarro você fumou? Falei, Belmonte. Você fumou o cigarro errado. Fuma esse aqui para você ver, ó. Plaza. Levinho. Fuma você ver. Quando eu fumei, eu falei, rapaz, não é bom mesmo. Falei, fuma mais um, ele falou. Fuma mais um. Comprei um maço de cigarro Plaza. Em 3 semanas eu estava viciado no cigarro. 3 semanas. Já acordava, tinha que fumar. Almoçava, tinha que fumar. Jantava, tinha que fumar. E aquilo foi aumentando. Em pouco tempo eu estava fumando 3 maços de cigarro por dia. Aí eu não queria saber de igreja mais. Mas sabe o que aconteceu? A minha mãe morando lá em Brasília. A minha mãe, morando em Brasília, sabe o que ela fazia toda madrugada? Orava para que o Espírito Santo não desistisse de mim.
me buscasse onde eu estivesse. Oração intercessória. Você que tem alguém que está afastado, que você ama, nunca deixe de orar por ele ou por ela. A minha mãe clamando a Deus, ó, socorro. Aí eu conheci a Ivone que está aqui, a minha esposa. Ela não era adventista. E eu falei para Deus assim: Senhor, eu gostei dessa menina. Se essa morena fazer estudo bíblico e se batizar, eu caso com ela. E eu ofereci estudo bíblico para ela. Irmã Maria José foi dando estudo bíblico e eu fumando. E o Espírito Santo falando no meu coração, minha mãe orando por mim. A irmã Maria José ofereceu o batismo para a Ivone. Ela aceitou se batizar. E a irmã Maria José falou para mim: e você, Marco, vai batizar? Eu falei: eu não posso. E ela falou: por que você não pode? Eu falei: porque eu tenho um problema para resolver. Ela não perguntou. O batismo da Ivone foi numa chácara. Um empresário chamado Rasquini, que era do Belém, já faleceu. A piscina lá em Ferraz de Vasconcelos estava uma garoinha. Eu estou com uma jaqueta, uma carteira de cigarro aqui. A Ivone desceu para batizar. O irmão Paulo Peixe, que era o primeiro ancião da igreja, cabeça branquinha, chegou para mim e falou: Marco, batiza com a tua esposa também. Eu falei: eu não posso. Por que você não pode? Aí ele chegou perto: por que você não pode? Me deu um abraço, senti o cheiro de cigarro. É por conta do cheiro de cigarro? Eu falei: é. Ele falou: Marco, faz o seguinte, toma uma decisão. Vai lá no muro da chácara, joga a carteira de cigarro fora. Eu falei: mas eu joguei um monte já, irmão Paulo. Ele falou: você lembra do Davi e do Golias? Eu falei: lembro. Quem ganhou, o Davi ou o Golias? Eu falei: o Davi ganhou. Quem era o forte? Eu falei: o Golias. Ele falou: então o fraco ganhou do forte? Eu falei: foi. Por que? Ele perguntou. Eu falei: porque o fraco ficou dependente de Deus e venceu o forte. É isso. Na batalha espiritual você precisa ficar do lado de Cristo. O gigante que você tem é o cigarro, e Deus vai dar vitória para você. Joga fora, vem aqui, pega um roupão e batiza. Eu fui lá no muro, macetei a carteira de cigarro e falei: sai capeta com essa chupeta pro inferno que eu não quero mais. Não quero mais, velho. Joguei fora. Peguei o roupão. Quando eu peguei o roupão de batismo da mão do irmão Paulo, ele falou: vai lá e batiza com a sua esposa. Quando eu desci, a Ivone perguntou para mim: você vai batizar? Eu já vestido. Eu vou. Ela falou: e o cigarro? Eu falei: eu joguei fora lá no muro da chácara. Não vou fumar mais. Batizei. Fomos para a igreja. Era umas 3h30 o batismo. Voltamos para a igreja. Os irmãos que estavam na igreja fizeram festa. O Marco voltou para a igreja. O menino do Jaso, conjunto masculino. O Marco está de volta, está com nós. É soldado nosso, hein, Marco? Agora você está de volta, vai cantar no Jaso. Eu falei: vou. Fui para casa. 7h pouco da noite, eu estou suando, com dor de cabeça, andando de um lado para o outro. Cigarro. Eu andava. Minha esposa: ó, você batizou, hein? Ela sabia por quê. 8 horas fechava a padaria. Eu aguentei até 8h15. Quando deu 8h15, eu comecei a sair na rua. Peguei uma folha de caderno grandona, coloquei 40 bitucas de cigarro dentro. Tirei o filtro, tirei a parte queimada, coloquei o fumo, fiz um cigarro grandão e fumei. E a minha esposa falou: seu batismo foi um erro. Eu falei: foi. Mas o irmão Paulo veio com aquela história do Golias lá do Davi. O que você vai fazer? Eu falei: amanhã eu vou na igreja e vou falar para o irmão Paulo rasgar minha ficha do batismo, que meu batismo foi errado. E foi o que eu fiz. Tinha adventista que morava na rua, sabia que eu tinha batizado. Eu falei: não vou escandalizar o nome de Jesus, não vou fumar na rua. Depois o povo vai saber que a minha ficha foi rasgada. Aí eu comprei um maço de cigarro e fumei dentro de casa. Eu fumava só dentro de casa. Aí como sabia. E quando foi ali 5h pouco da tarde, eu comecei a me arrumar para ir para a igreja. Ela perguntou: você vai para onde? Eu falei: eu vou na igreja. Vai na igreja? Vou lá falar para o irmão Paulo rasgar a ficha. Eu não fui na igreja por conta de quarteto, para ouvir pregação, nada. Eu fui para dizer para ele: o meu batismo foi um erro.
Quando eu cheguei na igreja, eu estou subindo os degraus da igreja e vim descendo. Ele me abraçou. Senti o cheiro de cigarro, que estava no cabelo, estava na roupa. E falou para mim, nesse ouvido aqui, ó, não desista. Seu batismo foi certo. Vou comprar a tua lição da escola sabatina. Você vai para a minha unidade da escola sabatina. Eu vou cuidar de você e Deus vai te libertar. Fica quieto, não fala com ninguém. Não fica fumando na rua para escandalizar o nome de Cristo. É o Espírito Santo, você e eu. E Deus vai te libertar. Aquilo foi força para mim. Ouvi aquilo, falei, não, eu vou ver. Terça-feira tinha ensaio do quarteto, do grupo, eu fui no ensaio, o Oscar ensaiava, daqui a pouco o Oscar falou, vocês estão sentindo cheiro de cigarro? Eu andei por aqui, fui lá no fundo, tinha um pé de boldo no fundo da igreja, catei um maço lá de boldo, passei boldo, de vez em quando eu ia para o pé de boldo e mastigava boldo. Aquele pé de boldo ficou meu amigo mais de 3 anos, porque de vez em quando o irmão falava assim, vocês estão sentindo cheiro de cigarro? Eu ia lá no boldo, mastigava. Foi passando o tempo. Por que eu continuei na igreja? Porque tinha um ancião da igreja que falava para mim, fica na igreja, sai não, fica, você é nosso. Sabe o que o inimigo tem feito com os nossos filhos, nossos irmãos, pessoas que nós amamos, que foram líderes da igreja? Sabe o que ele tem feito? Muitas vezes ele tem feito a gente colocar a pessoa numa bandeja e entregar para o diabo. Toma aqui, faz o que você quer. Porque nós não conseguimos cuidar de pessoas que nós amamos. O diabo colocou o Big Brother, eliminação, elimina. Pecou, elimina. Eu não sou contra a disciplina. Muito pelo contrário. A disciplina tem que ser aplicada. Agora vai dar muito mais trabalho depois da disciplina. Tem que visitar, tem que orar, tem que ir atrás. Porque se não fizer isso, nós colocamos uma bandeja e entregamos para o diabo. Fica. Se eu não tivesse um ancião para toda semana me levar para a unidade, eu chegava a cabeça baixa. Alguém reclamava de cigarro, eu ia lá para o fundo, macetava boldo, mastigava boldo, passava boldo aqui atrás, passava folha de boldo no cabelo. Era o meu pecado o tempo todo. Mas por que eu não deixei? A minha vontade era jogar a toalha. Porque tinha um ancião que olhava para mim e dizia, fica. 1985, eu estou sentado, o pastor está com a secretária da igreja, lista dos oficiais da igreja. Foram lendo os oficiais para o ano seguinte, diretora dos jovens Dilma, secretário dos jovens, leram meu nome, Marcos Camilo da Silva, secretário dos jovens, tem apoio? Eu saí procurando o irmão Paulo. Achei lá no fundo, peguei ele pelo braço, levei ele atrás dos carros na rua. Irmão Paulo, pelo amor de Deus. Ele falou, quem que morreu? Não morreu ninguém não, irmão Paulo. Mas por que você está assim? Leram meu nome lá para secretário dos jovens. Eu não posso ter cargo na igreja. Ele olhou para mim e falou assim, Marcos, quem é que pode ter cargo na igreja? Está cheio de fofoqueiro dentro da igreja. A gente batiza e fica fofoqueiro 20 anos depois. Está cheio de marido que trata a esposa mal. E é ancião da igreja e é duro com a esposa. Tem gente que vem para a igreja e não muda a personalidade, o caráter, o jeito. É burro, é estúpido, é grosso com as pessoas. Trata mal, como se a igreja fosse dele, fosse firma dele. A igreja é de Cristo. Essa igreja não tem dono humano. Essa igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Amém, Senhor. Você sabia que nenhuma outra denominação tem o interesse de ter a administração que essa igreja tem? Porque é impossível um pastor nosso ficar rico sendo pastor dessa igreja. Impossível. Meu irmão é pastor há mais de 20 anos. A maioria das igrejas, o pastor, o CNPJ está no nome dele e nunca sai. E quando ele deixa de ser presidente, é o filho dele que vai assumir. É dono.
As igrejas não têm interesse em ter essa administração. Um jovem nosso aqui, esse menino de marrom que está aqui, ó, vê seu nome, Igor. Se o Igor decidir estudar, fazer administração, fazer teologia, ele orar a Deus, virar pastor dessa igreja, ele pode ser presidente da igreja. Não existe nenhuma igreja que tenha essa administração. Não se tem interesse. A maioria é comércio, é iludindo, enganando as pessoas. Eu não sou pastor da igreja, eu não ganho dinheiro para pregar o evangelho. Eu ponho dinheiro para pregar o evangelho, porque eu entendi que é impossível ser feliz aqui. Nós vamos ser felizes quando nós chegarmos no céu. Amém, Senhor. Quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E eu continuei membro da igreja depois de batizado, porque o irmão Paulo dizia: fica na igreja, não sai da igreja, fica na igreja, fica na igreja. E eu estou falando: irmão Paulo, o senhor está falando isso, mas como é que eu vou assumir o cargo? Não, vai assumir. E vou dizer para você, os fofoqueiros que estão na igreja, os duros de coração, alguns que escondem da esposa traição, ele falando para mim, pessoa que tem o pecado da masturbação, da pornografia, tudo isso aí que está na igreja, está certo de continuar na igreja, porque eles estão no processo de santificação. E se eles não desistirem do processo de santificação, eles vão ser salvos. Santificação é isso. Santificação é nós entendermos que nenhum de nós aqui merecemos o céu. Nenhum de nós. Deus vai nos moldando a cada tempo da nossa vida, a cada momento. Tem muitas coisas que você já venceu, eu já venci, mas existem áreas que nós não vencemos ainda. E eu assumi o cargo, porque o irmão Paulo, quando ele ficava bravo, a gente não podia discutir com ele. Vai assumir o cargo, viu, Marquinhos? Marquinhos, vai assumir o cargo. Tá bom, irmão Paulo, tá bom. Eu era responsável pelo programa dos jovens um sábado por mês. E aquele sábado a igreja estava lotada. Eu fiz a plataforma. A minha bandeira era branca. Era por bandeira. Cada programa era uma bandeira responsável. E eu estava feliz, tinha um quarteto cantando, a igreja cheia, muito brinde na frente, os irmãos ajudaram. E eu alegre, feliz, e eu fiz assim com esse pé, ó. Quando eu fiz com esse pé assim, tinha uma carteira de cigarro dentro da minha meia. Eu estava na plataforma. E quando isso aconteceu, eu desisti de ser adventista. Eu fui virando o pé assim, ó. Será que algum irmão viu? E eu comecei a chorar diante de Deus. Senhor, eu não sirvo para ser adventista. Hoje é meu último dia. Eu não consigo largar o cigarro. Não consigo. Eu estou aqui chorando com a mão aqui, falando com Deus: hoje é meu último dia de adventista. Hoje eu estou entregando meu carro. E vou pedir para riscar meu nome. Eu não consigo largar o cigarro. E quando eu fiz assim, me recompus, acertei o pé aqui, fiz assim. Eu levantei, na terceira fileira está o irmão Paulo sentado, cabeça branquinha, apontando para mim e falando assim, ó: não desista. Desista não. Não joga a toalha, viu? Fica na igreja. Deus vai libertar você. E eu olhando para o irmão Paulo, agora eu não quis cobrir nada. Eu chorando, falei com Deus: como é que esse homem pode acreditar numa porcaria de crente que eu sou? Eu não consigo largar o cigarro. Mas como ele acredita? Quando terminou, ele me deu um abraço, puxou para fora e falou: olha aqui, ó, fica quietinho, viu? Deus vai te libertar. Passou 6 meses daquilo. Minha filha, recém-nascida, meu ritual era chegar do trabalho e do berço e beijar minha filha. E quando eu cheguei, que eu fui beijar a Simoninha, eu senti a presença de Satanás do meu lado. Algumas vezes em possessões demoníacas é horrível a gente sentir a presença do mal.
E quando eu senti a presença do inimigo, a menina gritava. Ela olhava e virava o olho, o cabelo espetado. E eu gritei, a Ivone que estava no tanque, a minha esposa, ela veio. O que foi? Eu falei, esse Simone está vendo Satanás. E é por conta do cigarro que está aqui, eu não consigo largar. E a minha esposa é da sua cabeça. Eu falei, então sai, deixa eu aparecer agora. Quando eu cheguei perto do berço, a mesma cena. Eu voltei, a Ivone, ela se acalmou a terceira vez. Eu peguei a carteira de cigarro, caí no chão. E eu falei, Deus, eu preciso de milagre. Eu não consigo largar o cigarro. Eu preciso que o Senhor toque em mim. Tira a minha vontade de eu fumar. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor fez cego enxergar. O Senhor ressuscitou Lázaro. Então, por favor, tira a minha vontade de eu fumar. Eu não quero fumar. Eu não fumo porque eu quero. Eu fumo porque eu sou dependente do cigarro. Me tira a vontade de eu fumar. Eu nunca mais senti vontade de fumar. Amém. Nunca mais. A partir daquele instante eu macetei aquela carteira de cigarro, joguei no lixo. É como se eu nunca tivesse experimentado o cigarro. Milagre físico eu recebi. Passou o tempo, eu fiquei ancião da igreja. Fiquei um ancião fariseu. Você sabe o que é isso, não? É ancião que vive pegando no pé dos outros na igreja. Aqui na Vila Alpina não tem, graças a Deus. Se tiver, vai se converter porque está no processo de santificação. Ele vai melhorar. Fariseu é aquele que fica pegando no pé. Ali está errado, aqui está errado. Esse não é o verdadeiro ancião. O verdadeiro ancião é aquele que quando vai disciplinar uma pessoa, ele chora. Aplica a disciplina com lágrima, chorando. Que vai fazer aquilo porque tem que ser feito, mas é com lágrimas, é com pesar. E aí um dia o irmão Paulo me pegou pela mão, me levou lá na rua, no mesmo lugar que ele dizia, não, você vai subir o carro, agora ele me leva na rua. E falou, não, Marco, está tudo errado, filho. Você não pode ficar pegando no pé dos outros como você está pegando. Você não pode. Você não lembra? Você não lembra? Eu carreguei você 3 anos e meio aqui. Você queria ir embora. E agora você está judiando dos filhos de Deus. Você recebeu de graça. De graça você tem que dar. Não faz isso não. E aqui foi um chacoalhão que eu precisava. E eu percebo que Deus foi me moldando. Até vi o roupão da fé. E eu não tinha falado do roupão da fé para o irmão Paulo. E eu falei, não, eu preciso ir na casa dele. Eu fui na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, ele não andava mais, ele arrastava com muita dificuldade a perna. Marco, meu filho, o que você está fazendo? Eu falei, irmão Paulo, eu estou entregando roupão para quem foi membro da igreja e se afastou, para quem precisa se batizar, para quem precisa se entregar para Cristo, para quem precisa caminhar com o povo de Deus para o céu. E ele chorou e falou, então valeu a pena tudo que eu sofri por você. Amém. Valeu a pena. 2 anos eu dei um tapa na mesa, fui lá na frente, você que é pai está sabendo agora. Eu já sei há 2 anos. Estou acompanhando e carregando o menino. Se nós disciplinarmos o menino agora, ele não vai ter chance de voltar. Eu vou pedir um voto de confiança para a comissão, deixa eu cuidar dele um pouco mais. Se não der certo, eu trago para a comissão, a gente disciplina o menino. Ele está lutando contra o problema. Ele não está no pecado porque ele quer, porque ele é dependente do pecado. Deixa eu cuidar dele um pouco. Só um pouco. Aí ele falou, rapaz, então você agora está entregando o roupão, eu estou. E o irmão Paulo, então, ele pegou uma Bíblia de 1872, lá dentro tinha uma foto e ele me mostrou a foto. Eu vou deixar vocês verem a foto e conhecer o irmão Paulo também. E ele cantou um hino. Os mais antigos, como eu, vão se lembrar do hino que ele cantou com a irmã Eunice. Está no ponto aí? A mídia, o Wagner? Pode soltar, Wagner. Esse foi um dia inesquecível para mim na casa do irmão Paulo Peixe, lá em Guaianazes.
estrofe agora, ó. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Amém, amém. E essa aí foi a foto que estava dentro da Bíblia dele. Aí ele falou para mim: você lembra dessa foto aí? Eu falei: não, João Paulo. Essa foto eu estou ali no centro, ali, ó. Eu só tinha cabelo preto. Pastor Wilson Guimarães, o nosso ministerial, está com a face cortada. A foto está cortada aqui, ó, a cabeça dele. Papai está aqui, ó. Meu pai ainda tinha cabelos pretos nessa foto. Papai faleceu em 2020. O irmão Paulo está ao meu lado ali, com a mão sobre a minha cabeça. O irmão Paulo falou para mim assim: essa foto foi do dia que você ficou ancião ordenado na igreja. E ele falou assim para mim: o Espírito Santo não deixou a mão do pastor Wilson estar na tua cabeça, não deixou a mão do seu pai estar sobre a sua cabeça. O seu pai ensinou a Bíblia para você. O pastor Wilson fez a sua ordenação, mas a bênção que deu fui eu. Essa foto foi o dia que você ficou ancião ordenado na igreja adventista. Foi a minha mão que abençoou você. E ele falou para mim: eu não tenho como ir pregar na igreja, eu não tenho como dizer para os jovens continue na igreja, eu não tenho como chegar na igreja e dizer para as pessoas: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não tenho força para isso mais. É o meu dízimo, a minha oferta que vai todo mês para a obra de Deus. E é 10% de pacto, e o meu dízimo que é 10%. Eu não consigo mais. Agora você consegue. Eu não tenho como. Então o que eu peço para você, Marco, ele disse para mim: você agora vai dizer para as pessoas: não desistam. Você vai levar esperança. Outro dia um irmão falou: irmão Marcos, você não percebe que o pecado está aí? Desce chicote, rapaz. Desce chicote no povo. E eu tinha até me esquecido da minha experiência. Eu ia começar a semana de oração no sábado seguinte. Aquela noite eu falei: amanhã o chicote vai estralar, né? Peguei lá Ezequiel, vale de osso seco, e já juntei vários textos. Eu falei: amanhã o chicote estrala. Eu nunca tive visão. Na realidade, em sonho, eu nunca vi a Nova Jerusalém. Eu sonho com a Nova Jerusalém todo dia, mas em sonho, eu nunca vi. Naquela madrugada, eu acordei, era 4h10 da madrugada. Eu ouvi a voz do Espírito Santo em sonho. Naquele sonho eu vi todos os erros que eu já cometi, todos. Eu vi em sonho eu fumando várias vezes. Eu vi a marca do cigarro Plaza em sonho. No final do sonho ficou uma tela escura, e eu ouvi muito nítido a voz do Espírito Santo. No meu coração estava: amanhã o chicote estrala. Eu escutei assim, ó: não machuque meus filhos. Olha o que você é. Qual é o evangelho que eu tenho que pregar? De que você tem que mudar tudo para você vir para Jesus? Não, irmão, não. Você tem que se entregar a Cristo. Você tem que oferecer sua vida a Cristo. Você que é membro da igreja precisa ser batizado com o Espírito Santo. Como é que isso pode acontecer? Se os frutos do Espírito
Espírito Santo acontecer na tua vida, como ancião, como diácono, como pastor, como evangelista. É isso. Eu preciso amar a salvação de Deus na vida das pessoas. Eu tenho que falar aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que falar. Mas eu tenho que dizer para as pessoas, fica firme. Em Osasco, ano passado, nós fomos lá na igreja do Veloso. E o rapaz do som chegou para mim e para o Nogueira: por favor, vamos atrás do meu filho. Eu impedi que ele se batizasse quando ele tinha 8 anos. Ele pegou o roupão da fé e eu falei: você não vai se batizar. Ele gosta muito de vocês. E nós fomos visitar o menino. Ele falou para mim: quando eu quis me batizar, meu pai não deixou, agora eu não quero. O Heitor. E o Hector, de 7 anos, o outro filho dele, pede o batismo com 7 anos. Aí eu falei para ele: e agora, o que você vai fazer? Vai falar não para o teu filho de 7 anos? Nós batizamos depois dos 8 anos. Batismo para mim não é número. Não é número. E eu vejo que os nossos evangelistas sofrem. Porque hoje se chama dá banho. É isso que nós escutamos. Nós somos um povo, tem um inimigo. Nossos olhos precisam ser iluminados. Nós estamos numa guerra espiritual. Jesus veio salvar pecadores, você, eu. E nós queremos consertar as pessoas para entregá-las a Cristo. Está errado. Está errado. E eu falei: agora o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Ele falou: eu não impeço mais. E eu chamei o pastor, falei: pastor Stevenson, e agora? O pastor Stevenson foi secretário da PAC, agora está lá em Osasco. Falei: eu, quando a criança quer batizar com 7 anos, eu não impeço. O pai quer que batiza? Quero, eu impedi o outro, agora o outro não quer mais. E o pequeno? O Hector agora pega o roupão. Não vou batizar sozinho. E chega para o Heitor e fala: Heitor, eu quero batizar com você, eu te amo. E eu quero entrar no céu com você. E nós batizamos os 2 meninos para a glória de Deus. Amém. E lá no tanque, o pai foi lá no tanque para dizer assim: eu quero pedir perdão para você, meu filho, porque alguns anos atrás eu não deixei você batizar. Está perdoado, pai. Está tudo certo. Eu sou de Jesus. Amém. Nessa batalha espiritual, o inimigo tem usado pais para dizer para os filhos assim: não vai batizar agora não. Irmão, quando o seu filho, a sua filha tomar a decisão de se batizar, não use a palavra não. Se você usar a palavra não, você está fazendo o que o diabo quer. Você quer que a tua família venha? Faça um programa. Vem aqui, vamos escrever, vamos convidar quem? Vovô, vovó, faz todo o programa. Mas diga para o teu filho, para a tua filha: vai ser um batismo lindo. Ah, vai trazer o pastor? Vai, o pastor não pode vir, faz como que está aqui. Não depende do pastor a salvação do seu filho. É um inimigo sujo. Lembra da unha? É mais ou menos isso aí. Eu gostaria que você saísse daqui hoje experimentando isso. Santificação é a sua vida toda. Não queira santificar tudo na pessoa aqui, ó. Não, irmão. Não, a gente não consegue. Não consegue. Aqui só tem pecadores aqui, ó. Pecadores resgatados e salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E nós estamos aqui porque escolhemos Cristo. Se você tem uma certa experiência, ajude as pessoas. Quantas pessoas deixam de vir à igreja por uma palavra mal colocada, uma palavra dura? Que sejamos discípulos de Cristo. Porque essa pessoa que eu tenho dificuldade de gostar dela, ou do jeito dela, ou de alguma coisa que ela faz que eu não gosto, é a aquisição do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, aquela pessoa. Quem aqui já comeu giripapo? Levanta a mão. Amém. E outra comida difícil de ter. Quem já comeu fruta-pão? Quem já comeu? Também é meio raro, né? Quem já comeu
jiquiri. Meu primo é da minha cidade, eu sei que ele já comeu. Eu e ele sabemos. Quem levantou a mão? Eu vou perguntar. Jiquiri. Você é mineiro de onde? De que lugar? Onde? Se ela é mineira, eu não vou discutir. Se fosse outro estado, eu ia discutir, porque não tem em outro estado, só tem em Minas Gerais. Jiquiri. Bom, eu estou quase babando aqui, porque eu estou com uma cara de comer jiquiri. Jiquiri é uma árvore, ela está desse tamanho assim, às vezes assim. Normalmente ela é menor um pouco. Ela tem a folha de laranja, tem espinho no meio. Você tira a folha, tira o espinho, corta feito couve, dá uma pré-refogada e tira, não pode ficar cozinhando. Aí você faz frango com quiabo. Ou se não quer comer o frango, só o quiabo. Angu, arroz e feijão. A couve não chega nem nos pés do jiquiri. Eu experimentei jiquiri. Pastor Gilmar experimentou jiquiri. Nós sabemos o gosto do jiquiri. Eu queria experimentar e já experimentei Jesus na minha vida. E eu quero que todos aqui experimentem. Muitos já experimentaram. Agora você que não é batizado ainda, eu queria que você saísse daqui hoje experimentando Jesus.